Olá, nós estamos iniciando mais um Por Dentro da Forja e hoje eu estou aqui com o meu amigo especial, Denis. Eu quero primeiro que ele comece se apresentando para você. Ele vai falar, a gente vai trilhar um longo caminho aqui da história de vida do Denis, vai ser maravilhoso. Vai lá, Denis, se apresenta aí pro pessoal. Bom, muito obrigado pelo convite, Renato. É um prazer estar aqui na Expo Agulhas Negras, né, nesse evento maravilhoso aí de Resende. Primeiro de muitos e já nasceu grande. Então, aproveitar para convidar todos aí para participar até sábado. A gente vai estar aí presente aí com o nosso stand, o stand aí do Renato. Bom, me chamo Denis Meirelles, tenho 49 anos, Renato. Tenho duas filhas, Júlia e Isabela, casado com a Juliana Folia. E, bom, sou engenheiro de produção, amante do empreendedorismo e de tecnologia. E, bom, cheguei em Resende para fazer a UERJ. Então, me formei aqui no campus de Resende, na engenharia de produção. Você não é de Resende? Não, eu sou criado em Minas Gerais, numa cidadezinha chamada Recreio, de 10 mil habitantes. Legal. Então passei minha adolescência nessa pequena cidade, onde tinha vida realmente na cidade do interior e com pouca estrutura, não tinha colégio. Eu com 13 anos já ia estudar na cidade vizinha e voltava todos os dias. Então assim, sempre busquei a educação desde bem novo. E a faculdade, meus pais vieram para cá antes. Eu fiz curso técnico de mecânica no Cefet, que é um excelente instituto de educação que tem em Leopoldina, em Minas Gerais. 4 anos de curso. E aí eu estava no último ano, meus pais mudaram para cá, eu fiquei sozinho lá com 17 anos para finalizar o curso técnico e depois eu vim para cá e passei na UERJ aqui e comecei a fazer a faculdade. E aí, bom, comecei a fazer o estágio quando a Peugeot iniciou aqui, então as primeiras máquinas... Então já na faculdade aqui você já foi fazer estágio na Peugeot? Como eu já tinha um curso técnico de mecânica, isso me ajudou muito a entrar na fábrica mais cedo, né? Porque já conhecia os processos de fabricação já. E o primeiro passo da fábrica, né, do chão de fábrica a gente fala, é os primeiros dispositivos, né? Que, por exemplo, a carroceria é formada de várias peças metálicas que são estampadas pelo fornecedor, entregue e vai montando e soldando até montar a carroceria como um todo. Legal. Então, o meu primeiro trabalho foi ali no chão de fábrica para instalar essas máquinas que vinham de São Paulo, do Paraná, e a gente fazia ali todo o tryout ali. E ali foi meu primeiro contato industrial, vamos dizer assim. Confesso, Denis, que eu tô surpreso com tudo isso, tá? Porque eu conheço o Denis pós. Exatamente. Eu não imaginava tudo. Muito interessante tudo isso. Então, assim, isso foi no ano 2000. Então, eu comecei como estagiário do fornecedor da Peugeot e foram 19 anos onde que eu passei para a própria Peugeot, engenheiro pleno, sênior, coordenador, gerente de engenharia, passei para gerente geral da engenharia, da parte de desenvolvimento de fornecedores, que foi o grande período que eu fiquei coordenando uma equipe que fazia qualificação do produto e dos processos dos fornecedores. Então eu tinha uma equipe de quase 80 engenheiros e técnicos que ficavam nos fornecedores garantindo que aquelas peças novas que o engenheiro de produto desenhou fosse industrializada e entregue com a qualidade exigida. Então a gente perseguia as validações das peças nos fornecedores, todo o tryout com a interface das outras peças dentro da fábrica, a qualidade da matéria-prima, a qualidade da geometria da peça. Então, assim, vários requisitos que... Isso certamente, eu não quero adiantar não, tá? Mas isso certamente ajudou demais, influenciou demais naquilo que veio depois na sua vida e que é hoje, por exemplo, com o que você trabalha hoje, porque você está me falando aí um caminho de processos muito grande, de validação e tudo que você falou, e de processos que tinham aí. Eu fico imaginando que você, que era o coordenador de tudo isso, devia ser e é muito detalhista. E tinha que ser, né? Sim. Eu costumo dizer que, para mim, qualquer empresa, seja contabilidade, seja qualquer empresa,
o eixo principal é processo e pessoas. Sim. Se você tem um processo, né? O que é o processo? É um checklist ali, o que fazer, como fazer, quem fazer, quando fazer. Se você tem ali um processo de compras na sua empresa que está bem claro, bem definido, você já tem ali o standard a ser seguido. Depois é treinar as pessoas com esse standard e dar o coach ali para a pessoa ir evoluindo naquilo. Sim. Então, toda essa parte de qualificação de fornecedores é muito baseado nisso. A gente tinha os standards para fazer as validações, fazer validação de embalagem, validação de uma cadeia de suprimentos gigante. E você tinha que ir lá e verificar e falar assim, ó, não tá bom, tem que evoluir, plano de ação, data, prazo, piloto. E era um período aí de 1 ano de um carro, por exemplo, que demora 2 anos e meio para lançar um carro, a gente ficava 1 ano e meio na casa dos fornecedores para garantir essas peças. Monitorando e vendo tudo, porque é desde lá até chegar na fase final. E aí você imagina um carro que tem, em média, 3.000 peças. Você qualificar essas 3.000 peças e depois tem que chegar na fábrica e montar essas peças e qualificar o processo interno da montadora. Entendi. Para cada 1 minuto, 1 minuto e meio, sair um carro pronto. Caramba, hein? Imagina a cadeia de problemas que tem, de processos. Cada posto de trabalho tem sua folha de processo, para dizer ao operador como que você tem que pegar a peça, como você tem que montar, qual o torque, o que você tem que lubrificar, o que não tem. Então, cada posto de trabalho tem o seu processo ali, daquela operação. E o quanto, Denis, tudo isso que você viveu impactou e influenciou na sua vida para chegar no Denis de hoje? Bom, em paralelo a tudo isso, Renato, eu sempre fui um entusiasta do empreendedorismo. Acho que meu pai sempre foi empreendedor, mesmo daquela época do interior lá, meu pai tinha empresa de tratores, cuidava de gado, tinha os negócios dele e eu cresci vivenciando o dia a dia dele ali. Então, desde lá dos 12 anos, eu vendia picolé, vendia verdura. Então, assim, minha vida sempre foi nesse lado empreendedor. E eu tenho certeza que eu fazia empreendedorismo dentro do CNPJ Peugeot. Legal, o intraempreendedorismo. Exatamente. Então, eu tinha um pensamento de o quê? De buscar melhorias de processo, de buscar novos fornecedores, de investigar a concorrência. Então, quer dizer, são comportamentos que eu já aplicava, mas eu também não entendia bem que era. E isso que me fez destacar para ter uma carreira muito, muito rápida nessa área da engenharia. E chegou um momento que meu pai tem uma empresa de esquadrias de alumínio, desde quando ele chegou em Resende, há 30 anos, que eu fui numa das viagens, que eu ia de vez em quando para a França fazer treinamento lá, um treinamento nos referenciais e nos standards da central. Eu passando lá por uma estrada lá, eu vi um caminhão parado e saindo uma peça com 15, 20 metros, aí parou. Aí eu parei o carro e fui lá ver lá o que era. Era uma fabricação de calha de telhado. Então o caminhão parava na frente da casa, a máquina que estava no baú, literalmente cuspindo uma calha. Eu achei aquilo super inovador, interessante. Falei, lá no Brasil não tem isso, pelo menos não conheço. Aí voltei, comecei a pesquisar, descobri uma empresa dessa no sul do Brasil que tinha, em São Paulo não tinha, no Rio de Janeiro eu encontrei um canadense que tinha um caminhão desse e entrei em contato com ele e falei, Denis, se você quiser botar eu te ajudo, eu sei como importar essa máquina e tal. Aí ele me ajudou, importei essa máquina dos Estados Unidos, não foi da França, comprei um caminhãozinho da Iveco, montei uma oficina dentro do baú, comecei a definir os processos de fabricação, Entendi. Da instalação. Aquilo que você já aplicava no carro lá, agora você começou a aplicar nessa outra área. E eu ainda na Peugeot. Então, assim, eu fiquei 5 anos em paralelo, trabalhando na Peugeot e tendo essa empresa que eu usei, meio que a empresa do meu pai de esquadria como co-work, né? E chegou um determinado momento que
veio uma proposta da Peugeot de morar na França para participar de um projeto de um carro de concepção mundo. Ou seja, naquele projeto ia entrar todas as especificações de engenharia de cada região. O Brasil tem a questão da poeira, tem a questão dos quebra-mola, de buraco. Então, cada efeito cliente desse específico da região tem soluções de engenharia específica. Então, era um projeto que é até o 208, que Sim. lançou acho que há 5, 6 anos atrás. Eu fui para lá para defender, junto à Engenharia Central, essa lista de exigências da América do Sul. E aí foi um desafio, acho que o maior da minha vida, porque eu estava no centro de design, onde estavam os bambambãs franceses, e falei, o que um cara lá do Brasil vem tentar explicar para a gente que o que a gente faz não funciona. Então, cara, cada reunião era um desafio enorme. Você tinha que ficar provando que aquilo não funcionava e que a nossa solução, que já era testada na concorrência, funcionava. E, então, sim, foi 2 anos muito, muito desafiador. E isso a empresa já rodando aqui no Brasil. Quando eu fui para a França, minha irmã me ajudou a ficar cuidando da empresa aqui. E aquilo, cara, foi me dando uma agonia. Porra, então, era para ficar lá 2 anos e meio. Isso, a minha esposa também foi convidada, que ela é engenheira também e trabalha na Peugeot. Ela foi para uma fábrica e eu fui para o centro de design. E a gente com a filhinha pequenininha de 3 anos e Caramba, uma loucura. Que desafio, hein? Uma loucura. E aí, chegou no meio desse período de expatriação, Renato, falei, Juliano, eu não aguento mais, cara, tá passando dos limites profissionais, assim, cara, tá complicado. E eu sendo cobrado pela direção da América do Sul, você tem que fazer avançar, você tem que fazer avançar, você tem que fazer avançar. E eu falei, vem cá pra vocês verem como que é, cara. Eles iam também, não conseguiam fazer evoluir, porque tudo dependia de investimentos, né? Porque assim, vamos desenvolver um negócio que serve para a América do Sul, mas talvez não sirva para a China. Entendi. E o nosso volume da América do Sul, de volume de vendas projetado, era 3% do volume global. Nossa. Olha o desafio que era. Então, assim, precisou de muitas habilidades e, graças a Deus, no final, a gente conseguiu implementar, acho que 96% de todas as exigências que estavam lá. E aí, mas foi mega desgastante, tinha que ir escalando, ali, Depois disso aí, chegou a fase que você rompeu? Não, aí lá no meio da França, eu falei, Juliano, eu não aguento mais, cara, eu vou pedir demissão, vou aproveitar que a gente está aqui, vou fazer um mestrado e vou voltar para dar aula, que é um grande paixão que eu tenho, porque dentro da Peugeot, a gente chamava de escolas, tinha treinamentos de geometria, treinamentos de capabilidade, treinamentos de vários itens, e eu dava esses treinamentos, assim como mais alguns colaboradores, mas a gente tinha ali meia dúzia de profissionais, que cada um que dominava um determinado tema, a gente tinha a missão de desenvolver aquilo para aquela equipe. E aquilo é uma das coisas que me trazia muita paixão dentro da fábrica, do mundo fabril, entendeu? E aí eu falei, cara, eu vou sair e vou fazer um mestrado aqui de gestão de projetos e vou voltar e vou dar aula e vou ser feliz lá. Aí a gente acalmou e tal, falei, pô, Denis, talvez vai me prejudicar, né, que a gente tá aqui junto, não sei o que lá, aguenta firme, papapá. Resumindo, ficamos lá os 2 anos e meio, conseguimos concluir aí as exigências. Alto lá, pera um minuto. Não, vem cá, olha aqui, vem cá. Nesses 2 anos e meio, para você concluir esses 2 anos e meio, principalmente essa fase final, foi de muito sofrimento? Foi. Eu quero pegar esse ponto aí. Sabe por quê? Porque às vezes aquele que está vendo e ouvindo a gente pode achar que as coisas na vida são fáceis. E nem tudo é fácil. Porque às vezes é a pessoa onde ela está hoje, onde ela chegou, e não imagina o caminho, né? Eu queria que você falasse um pouco mais disso, sabe? Desse momento seu, assim, do que você sentia, do que você pensava. Porque você ficou lá, pelo que eu entendi, para não prejudicar a sua esposa. Porque por você, chegou num ponto que não aguentava mais. Então, aconteceu um fato antes, Renato, que foi muito relevante. 1 ano antes de eu receber esse convite, eu pedi um ano sabático à empresa. Coisa que nunca foi feito
na América do Sul. Sim. Era uma prática na Europa. Se a pessoa quisesse fazer um mestrado, quisesse ficar um ano velejando, ele tinha o direito, o contrato era interrompido, Sim. e ele voltava depois de um ano normal. E eu estava tão já assim, muito assim, sobrecarregado, muito... porque assim, quando você trabalha nesse mundo competitivo de viajar toda hora para fornecedor e a cobrança, imagina a complexidade da indústria automobilística. Se faltar um parafuso na borda de linha, um parafuso específico lá para montar o motor, você para a fábrica. Meu Deus. E a fábrica, a cada 1 minuto e meio sai um carro pronto. Então, Não dá nem para imaginar isso, se você cara. para uma linha de produção por causa de um parafuso de um fornecedor seu que você cuida, 10 minutos você deixou de produzir quantos carros? Olha o prejuízo só ali, cara. Ou pior, se esse parafuso é entregue com material fora da norma, aí você monta lá não sei quantos mil carros e o motor começa a cair. Ou a peça começa a cair, vai identificar, é aquele parafuso. Olha quanto de recall que você vai fazer. Então, assim, é uma pressão, cara, absurda. Que nossa região, que tem várias montadoras e muitas pessoas que não conhecem, cara, não sabem a dificuldade que é um trabalho dentro da linha automotiva, da pressão que é. E eu pedi esse ano sabático, eles me deram, abriram uma exceção que não existia isso na América do Sul. E o meu pai tinha sofrido um acidente. Eu falei, eu preciso lá cuidar da empresa do meu pai, porque meu pai tá impossibilitado e tal. Olha as coisas acontecendo, né? E aí meu pai tinha uma fábrica pequena de esquadrias de alumínio, de janela, porta e tal, já há 20 anos na época, e fui trabalhar lá. Fui trabalhar e eu já tinha, né, aquele tesão pelo empreendedorismo, cara, e peguei o gosto, assim, de vez, né? Aquela liberdade, né, que não tem hoje dentro da fábrica. Na fábrica você entra 7 horas da manhã e sai 8 horas da noite e tal. Esse, né, eu tô falando assim, todos os percalços, mas tem todo o lado positivo, com certeza. Sim, claro. Eu vivi anos maravilhosos dentro da fábrica, entendeu? Né, você tem um crescimento pessoal muito grande, né? As viagens, né? Todas as mordomias que os cargos te dão. Então, vivi momentos excepcionais. Mas chegou um determinado momento que aí eu tomei a coragem, né, e precisei, por causa do acidente do meu pai, experimentei na veia essa liberdade que o empreendedorismo te dá. E aquilo ali, eu falei, puxa vida, cara, é isso que eu quero para minha vida. Eu lembro direitinho, Renato, a primeira semana que eu comecei a trabalhar lá na empresa, eu fui fazer um orçamento na Serrinha da Lambari, que eu não conhecia, cara. Já morava há 20 anos já e não conhecia. Fui na casa lá que me chamaram, cheguei lá, uma cachoeira linda, não sei o que lá, 10 horas da manhã. Eu falei, meu Deus, cara, 10 horas da manhã eu já estava na 3ª ou 4ª reunião e eu tô aqui nesse lugar lindo, cara, né, respirando e tal. Aquilo ali me marcou muito. E aí, quando estava para completar um ano do sabático, olha só, cara, quando estava dando 11 meses, eu tinha que voltar ou eu tinha que tomar a decisão de sair. E aí me liga o RH, fala, Denis, está acabando o seu ano sabático e tal. Eu falei, tem que tomar a decisão aí. Mas a gente tem um convite para te fazer. A gente tem um convite para você ir para a França. A Juliana foi convidada. Sim. E a gente tem uma oportunidade para você também num projeto Mundo, assim, assado. Eu falei, meu Deus do céu, cara. Eu já estava preparado para sair. E veio um convite espetacular desse. Faltando um mês, Renato. Aí, cara, meu pai já tinha voltado. Mas meu pai foi, aposentei, né, cara? O Denis está aqui, aposentei. Era o plano sucessório da vida dele, entendeu? Entendi. Aí, cara, eu conversei com a Juliana e falei, a gente não pode perder essa oportunidade, né? Crescimento para ela, para mim, né? Ficar lá esse tempo todo na Europa. Aí aceitei voltar com o maior prazer, agradeci a oportunidade, né? Mesmo um ano fora, chegar um convite desse, me senti super lisonjeado. Aceitamos o convite e para eu chegar pro meu pai e falar, meu pai, nossa! Eu falei, pai, cara, senta aqui que eu tenho... Cara, recebi o convite assim assado.
E eu vou ter que aceitar, cara, que pô, pra Juliana vai ser bom e tal, tal, tal. E eu já tinha implementado o caminhão da fábrica da Calha, que eu tinha visto lá na França alguns anos atrás. Sim. Então, nos 6 primeiros meses eu implementei, e aí depois de 5 meses o negócio começando a andar, aí ele falou, pô, meu filho, eu achei que eu ia parar de trabalhar, agora você ainda vai deixar a Calha para eu cuidar. E no final das contas, na tua cabeça o negócio já estava acontecendo. Já. Claro que assim, a Calha começou bem devagarzinho, pra gente, né, ir apresentando o processo, então não foi aquele lançamento que explodiu. Foi um negócio que foi gradativo para as pessoas conhecerem a novidade. E aí que eu falo que eu sou apaixonado na tecnologia, porque você vê, Calha, cara, eu nunca imaginei, nunca sonhei na minha vida trabalhar com Calha. Mas o que me atraiu? É a forma diferente de resolver um problema do cliente. Legal. A Calha, cara, é um negócio que nenhum profissional gosta de instalar. O pedreiro não gosta, o cara que faz telhado não gosta, o pintor não gosta. Então é uma dor no mercado, entendeu? E eu sabia disso, que eu precisei de um tempo atrás e foi um perrengue para conseguir. Quando eu vi essa tecnologia que fazia sem emenda, e aí eu fiz uma evolução que eu fiz com bobina de alumínio, para não ter corrosão. Os concorrentes fazem tudo de galvanizado ou galvalume. Eu sabia que tinha que vender aquele produto novo e aquela tecnologia. E aí foi o que me apaixonou, foi a nova forma de resolver um problema. E a nossa equipe já para na frente do cliente, já fabrica sob medida e já vai lá e instala. Então, a gente resolveu esse problema. E, voltando ao assunto, quando a gente voltou da França, fiquei mais um ano lá, tentando ainda, vou, não vou, e, cara, aí chegou no Réveillon lá, tava no Réveillon em Angra, no dia 1º eu falei, Juliana, cara, amanhã eu vou chegar e eu vou pedir demissão, cara. Aí ela falou, porra, Denis, são 19 anos, você vai pedir demissão e tal. Eu tinha tentado um acordo antes, 6 meses antes, com a minha diretora lá, que é minha amiga pessoal até hoje. Ela falou, Denis, cara, impossível te demitir, eu não consigo justificar que eu vou te demitir. Aí eu fiquei lá 6 meses ainda mais depois dessa conversa, e chegou dia 2 de janeiro, fui lá e falei, chega pra mim, não dá mais, agradeço imensamente esses 19 anos, mas vou seguir meu caminho do empreendedorismo e a Juliana continua aí. E aí você foi para a empresa do seu pai? Aí a Calha já estava numa atração que tinha uma fila de espera, mas faltava pessoas para trabalhar na produtividade da instalação. E aí eu caí para dentro para poder evoluir o processo de instalação. Então a gente pegou um faturamento de X mil, eu peguei quando eu saí, e pô, em um ano a gente fez 6x assim, do faturamento com base em processos de instalação. Então todo esse know-how que eu adquiri, a gente implementou nessa unidade fabril móvel de Calhas. Hoje a gente está isso já faz 8 anos. Que eu ia perguntar, quantos anos fazem isso? 8 anos? Fazem 8 anos. Nesses 8 anos, eu já abri e fechei 3 empresas, experiências diferentes e não considero derrota, acredito fielmente que é um degrau de aprendizado para a gente ir evoluindo, então a gente não pode se abater com essas pequenas derrotas que tem que servir de aprendizado. Abri um restaurante... 2 meses depois veio a pandemia, então aí ainda ficamos lá 6 meses tentando e fechamos. Ligado também à tecnologia, eu coloquei uma franquia de light steel frame, que é essas construções, né, americanas, que é de estrutura metálica leve, com drywall e tal. Fiz o treinamento, sei fazer a montagem dessas casas, mas... Foi 5 anos atrás, o mercado ainda não tinha entendido essa evolução e tal. E a franquia
quis mudar o contrato, aumentando taxa de royalties, taxa de marketing. Aí eu não concordei e resolvi finalizar as atividades. E uma outra empresa de arquitetura no Rio também, que foi franquia. Então já tive 2 experiências de franquias fracassadas. Assim. Essa a gente comprou um escritório e eles não entregaram e faliram. Assim. Eles tinham uma rede de material de construção gigante e resolveram implementar uma nova franquia de arquitetura, que aí eles quebraram inteiro, assim, foi uma cascata. Mas olha que coisa legal você está trazendo aí, porque a empresa sua de calhas, você é muito bem sucedido na empresa, Sim. graças a Deus. Mas as pessoas às vezes olham uma pessoa bem sucedida, a gente está falando de novo, voltando de novo naquela situação. Olha uma pessoa bem sucedida e imagina que tudo na vida deu certo. E não é bem assim, né? O empreendedorismo não é bem assim, né, cara? E tem outro exemplo também, que você conhece bem, o público de Resende deve conhecer, né? Eu sou o proprietário do imóvel do Mirajo Beach Club. Tenho 2 sócios na empresa, que temos perfis complementares, o José Escobar, que é o atleta aí de beach tennis, o Marcelo, outro atleta de beach tennis lá do Rio de Janeiro, e eu já tive outras experiências daquele estabelecimento que há 15 anos atrás eu montei um campo de grama sintética. Eu lembro disso. Chamava Show de Bola, muitas pessoas conhecem, e foi em paralelo à Peugeot. Então, recém-casado, em vez de construir uma casa, eu construí o Show de Bola. A Juliana quase me bateu, mas vamos junto, vamos. Então, foi meio que uma jornada dupla durante uns 2 anos. Saía da fábrica, ia para o Show de Bola até 11 horas, meia-noite. No outro dia, engenharia, pau comendo. E aí chegou um determinado momento que o negócio ficou bem sobrecarregado. Aí tomei a decisão, falei, vamos começar a arrendar o Show de Bola, que não vai dar. Aí priorizei a Peugeot, uma decisão super acertada, mas foi mais uma frustração, né? Porque você idealiza, planeja, implementa e não consegue fazer o negócio virar conforme você imagina. E cada história dessa de insucesso, né, te gera muitas reflexões. Para mim, hoje, agora tá fácil falar sobre isso, mas Sim. Em cada momento... Na hora mesmo que o negócio está acontecendo, tomar a decisão, né? E, cara, vou perder esse dinheiro, vou perder todo esse tempo, vou perder isso, vou perder aquilo. Mas eu sou um cara que, assim, que eu vejo que não vai dar certo, tomo a decisão de parar. Porque eu acho que um dos grandes erros de alguns empreendedores é ficar insistindo, cara, Muito num bom negócio você falar sobre isso, a não sua dá experiência certo. com relação a isso. Então, assim, eu já vi esses insucessos que eu tive não me afetou financeiramente. Porque eu já tinha planejado aquilo, falar, se eu perder até determinado momento, eu sei que eu estou dentro da minha margem de risco. Mas se cada negócio desse, se eu ficasse mais 2, 3, 4 anos e o negócio não virasse, poderia não me deixar Então, algumas espaço. lições que você está trazendo aí. Planejamento. Exatamente. Isso, antes de começar um negócio, planejamento. Isso é essencial. Exatamente. E segundo, Plano de negócio. plano bom de negócio. identificou que o negócio não está indo bem, tomou decisão rápida de falar, cara, não dá mais. Claro que, né, você tem o PDCA, né, do planejamento. Você planeja, você faz, você checa e você reorganiza para fazer o ciclo de novo. Você vai lá, não está dando certo esse caminho, vamos refazer o PDCA, vamos mexer. Vamos mudar outro modelo de negócio para a gente tentar. Tentou esse, tentou aquele. Pô, não viu? Cara, toma uma decisão rápida para não te levar para o buraco. Talvez se no primeiro empreendimento eu tivesse insistindo, talvez eu não teria Sim. financeiramente para fazer os outros investimentos e não teria condições psicológicas para enfrentar um novo desafio. E vamos falar um pouco mais sobre isso, Denis. Por quê? Porque nos dias de hoje a gente está passando por um momento econômico muito difícil no país. Muitos empresários estão passando exatamente por essa fase aí, ó, do sufoco, esgotamento financeiro. Endividamento muito alto, inflação alta, crédito baixo. Se você, pela tua vida inteira, experiência, se você pudesse olhar para a câmera e dar uma dica para quem está, uma orientação, cara, uma consultoria agora, baseado na experiência de vida. É claro que, bom, para aquelas pessoas que estão mega endividadas, que estão, o negócio dela tá patinando,
ela não consegue sair do lugar. O que você diria para essas pessoas? Bom, eu acho que não tem uma regra clara assim para aplicar para todos os nichos de empresa, isso é claro. Mas assim, o endividamento, primeira coisa é tentar, né, negociar com o banco melhores taxas, né, um prazo maior para você ganhar um fôlego para você exatamente remodelar o seu negócio. Eu acho que essa questão do planejamento e atualizar o seu planejamento, que muitas pessoas não fazem isso, Renato. Vou te dar um exemplo do Mirage. Exemplo clássico agora do Mirage. Você viu o mega investimento que nós fizemos lá, transformar o que era o show de bola para o que é o Mirage hoje, cara, foi uma grana, por exemplo, né? Era um campo de futebol de grama sintética, a gente transformou em quadras de areia coberta. É a única quadra coberta de areia da região toda aqui. Da região toda. Então, vários atletas vêm nos visitar por causa da quadra coberta. Lógico que tem um visual maravilhoso. A gente investiu lá no restaurante. Então, a gente fez um grande investimento ali. Tá? Então, foi o primeiro planejamento que nós fizemos. Falou, pô, a gente vai ter uma receita de restaurante, a gente vai ter uma receita de aula, receita do aluguel da quadra, receita, vamos fazer eventos culturais. Então, assim, vamos captar com marketing de divulgação aqui. Fizemos um plano de negócio com todas essas receitas. Beleza, inauguramos. Começamos a fazer vários eventos, funcionando super bem, mas o restaurante não funcionou. A gente queria transformar lá num point de restaurante independente do atleta. Entendi. Se você quisesse, né, almoçar num ambiente bacana e tal, lá foi projetado para isso. Mas o ambiente com atletas, né, o pessoal joga descalço, suado e tal, transitando e com outras dificuldades também que a gente sabe da nossa região, da mão de obra, falta da mão de obra capacitada, falta da nossa experiência com restaurante. A gente fez algumas parcerias, mas assim, não funcionou, entendeu? Aí falei, porra, e era a receita maior desse pacote todo, seria do restaurante. Bom, paramos para sentar, fizemos algumas remodelagens, mudamos cardápio, vamos tentar pegar o outro público, fizemos feijoadas no final de semana, com pagode, fizemos N coisas, acertava, ficava um tempo, aí não dava certo. Aí falou, cara, vamos... E isso com custo alto, custo fixo altíssimo do restaurante. E aí passava a semana vazio o restaurante, a galera ia lá, jogava e tal, consumia uma água e tal e ia embora. E lá, mantendo o chefe de cozinha, que a gente trouxe de fora, né? Eu falei, cara, vamos sentar aqui, vamos rever. Vamos fechar o restaurante. A gente contratou uma parceria para fazer uma conveniência autônoma, sem funcionário. Então tem lá cervejas, tem espumante gelado, tem bons quitutes lá que a pessoa, o cliente entra, paga lá e não tem nenhum funcionário lá. Aí diminuímos drasticamente a folha salarial e aí abrimos o restaurante só para eventos fechados. Aí o custo fixo despencou. Aí o modelo de negócio se estabilizou, reequilibrou e agora a gente está começando a fazer os eventos fechados. Né? Fizemos agora 2 casamentos já esse ano, já fizemos batizado, já fizemos chá de revelação. Então, são eventos que o local proporciona. Mudou um pouco o perfil, né? Perfil, exatamente. E agora está entrando. Muito legal isso. Você está falando de, cara, não deu certo isso aqui. Vamos rever as coisas e isso é o PDCA que eu aprendi na indústria automotiva. Entendeu? Tudo lá a gente fazia um PDCA para identificar um defeito do carro. Muito legal isso aí. Além de outras ferramentas de qualidade, que eu trabalhei muito na qualidade, mas fazia o PDCA, não deu certo? Vamos checar e medir. Uma coisa que os empresários normalmente não fazem. Medir a sua performance. Com os KPIs de resultado. Né? Essencial. Exatamente. Né? Então, assim, se você não está medindo a sua empresa, para qualquer caminho serve, né? Que a gente fala isso. Isso aí. Então, se você não tem os KPIs básicos lá, não só venda, mas o seu custo fixo, seu custo variável, o seu resultado que importa, você não vai saber
tomar essa ação para você voltar. Tem que ter números, né? Exatamente. Tem que ter então, se tem uma dica, é isso. Passa a medir os seus KPIs, né, os seus resultados, para você saber quando que você está saindo ali do seu planejamento e tomar as ações para voltar. São os indicadores, né? São os que apontam, né? Exatamente. Para a gente fechar aqui, Denis, vamos lá. O que o Denis diria para o Denis jovem de 25 anos de idade? Se você pudesse olhar para a câmera ali, olha, porque tem muito jovem ali de 25 anos, certamente, sabe? O que o Denis hoje, com 49, se ele pudesse encontrar com o Denis, tá cara a cara com o Denis de 25, o que ele diria, cara? Qual conselho que ele daria? Orientação? O que ele falaria? Sabe o que minha mãe me chamava, meus parentes lá, quando eu era pequeno, de pequeno príncipe? Eu vivia sonhando, vivia... E assim, cara, eu falaria assim, ó, continue sonhando. Continue sonhando, porque sonhar grande, sonhar pequeno, cara, é a mesma coisa. É a mesma coisa. Então, quando, por exemplo, no Mirage, quando a gente fez o primeiro evento lá do Mirage Fest, que a gente fez lá vários artistas da região toda, a gente fez 12 horas de festa, e a gente fechou com uma banda cover do U2, que eu sou apaixonado, que veio de Belo Horizonte, cara. Aí eu agradeci lá no final, falei, gente, esse terreno eu comprei há 22 anos atrás, sonhando nesse momento, de ter um show de qualidade, com a casa cheia. Então, é a realização de um sonho. Então, para mim, assim, e eu continuo sonhando, com equilíbrio. Eu acho que a palavra equilíbrio também é muito importante. Equilíbrio com a vida pessoal, com a família, com a saúde, com a vida religiosa, com a vida profissional. Eu acho que para mim, assim, esse equilíbrio desses pratinhos, para mim, é a coisa mais importante e que eu falaria para esse Denis lá jovem, né? Continue sonhando, mas continue com foco nesse equilíbrio aí da vida espiritual, profissional, saúde, e agradecer essa grande família que eu tenho, que eu construí junto com a Juliana, que foi minha parceira desde a época de faculdade. Olha que passamos todos esses anos juntos na Peugeot. Eu falei muito, né, dessa questão da saída da Peugeot, mas o que é muito importante, que eu acho, Renato, são os valores de cada pessoa. Para mim, assim, funcionou para mim. Porque os meus valores eu estava lá dentro de um escritório na fábrica, mas eu sonhava em ter liberdade de aplicar o que eu sonhava, o que eu almejava. Então. E muitas pessoas não têm esse perfil. Não tem esse perfil. A pessoa gosta de entrar, ter o seu horário, ter a sua rotina, ter as suas reuniões, ter as suas decisões, né? E isso tá tudo certo, é o perfil da pessoa, são os valores da pessoa. Eu já não ligo de não ter aquele salário fixo lá no final do mês. Eu sei que depende de mim a minha performance. E essa liberdade de tomar as minhas decisões são baseadas na satisfação dos meus clientes. E isso eu estou direto com os meus clientes. Então eu vou lá e resolvo o que eles, pronto, eu fidelizo e está certo. Numa cadeia produtiva, você tem chefe do chefe do chefe para tomar uma decisão, às vezes demora-se muito. E no empreendedorismo você tem essa oportunidade, você toma a sua decisão, né? E você assume as suas responsabilidades das suas decisões. Então, esses meus valores que me impulsionou essa tomada de decisão muito difícil de pedir demissão com... E assim, ó, isso daria muito papo pra gente aqui, maravilhoso. A gente, quando está indo contra aquilo que são os valores nossos, a gente vai com uma florzinha que precisa ficar no sol e não está no sol, vai murchando, né? Exatamente. Em compensação, o contrário também é verdadeiro. Quando a gente consegue ir na direção dos nossos valores, o negócio... Impressionante. Isso você vai contagiando. Isso é fantástico, né? Isso é fantástico, porque não tem dinheiro no mundo que pague, né? E a gente fala, né, que tem que propagar isso, tem que propagar. E tem outros sonhos aí pela frente, vamos ver, vamos, que maravilha. Vamos planejar e vamos aplicar aí para o futuro. Denis, muito obrigado. Prazer. Bom, esse foi, Denis aqui em Resende, maravilhoso. Grande prazer. Mega empreendedor, uma história fantástica. Eu confesso que eu não imaginava tudo isso, não sabia essa trajetória, mas é muito legal saber de tudo isso. E esse foi mais um Por Dentro da Forja. A gente espera até o próximo.